No dia 15 de novembro de 1889, o Brasil deixou de ser uma monarquia e tornou-se uma república. É claro que não foi nesse momento que o pensamento republicano surgiu, mas é a partir daí que ele deixa de ser algo restrito a grupos ou mais ao campo das ideias e de fato faz um movimento político que impactou a nossa história severamente. É sobre esse movimento que nós vamos discutir hoje. Já no Brasil colônia, é possível identificar fontes que mostram que já rodavam as ideias da República por aqui. Algumas revoluções elas foram até embasadas nela. Vamos pegar um exemplo da Inconfidência Mineira, também chamada de Conjuração Mineira. Aquele movimento que teve o Tiradentes e tal, que é tão famoso que hoje é até feriado nacional. É mais do que evidenciado que a inspiração para aquilo foi justamente ideias que vinham dos Estados Unidos e da Europa. E foram encontrados aqui vários livros tratando sobre republicanismo, onde muitas vezes as pessoas mudavam até a capa dele, colocavam de algum outro livro, para que ele não fosse pego pela censura, porque existia uma censura em cima dos livros republicanos. Mas o que de fato aconteceu é que durante a monarquia esse pensamento nunca teve grande força, ele nunca teve uma capacidade de eleger políticos e tal, ele ficava mais restrito a um pequeno grupo. A partir de 1870, essas ideias elas vão ganhando um protagonismo muito grande na Europa e, consequentemente, no Brasil. Aqui a gente vê um crescimento gigantesco da imprensa. A imprensa é quase como se fosse, no século XIX, o WhatsApp, o Twitter, o TikTok hoje em dia. Quase tudo que acontecia quando a gente está falando de opinião pública se dava no campo da imprensa, ela era um campo de batalha. E aqui é interessante fazer uma pequena separação. Existe a opinião pública e existe a opinião nacional. Essa separação eu estou incorporando do autor João Camilo de Oliveira Torres. E ele fala o seguinte: a opinião pública ela está mais ligada a uma elite urbana, intelectualizada, geralmente os diretores de jornais, os jornalistas, as pessoas que são formadores de opinião. É quase como se fossem os influencers ou os jornalistas de hoje em dia. E a opinião nacional, ela é muito difícil de medir, ela é muito difícil de sentir, porque ela seria o que o povo em geral está pensando e que é fortemente impactada pela opinião pública, mas nem sempre elas são consoantes, nem sempre elas são a mesma coisa. Pode acontecer momentos onde essa elite intelectual urbanizada esteja com um pensamento totalmente diferente daquilo que é a opinião nacional. E a República ela tinha força não na opinião nacional, mas sim na opinião pública, dos jornais. Então, se a gente pegar grandes jornais como a Gazeta da Tarde, que era dirigida pelo José do Patrocínio, era um republicano convicto e abolicionista. Ou então, se nós pegarmos O País, que era dirigido no dia do golpe, no 15 de novembro de 1889, nesse momento do golpe pelo Quintino Bocaiúva, que foi um dos grandes líderes desse movimento republicano. Um outro pensamento que chegou no Brasil eram as ideias de Augusto Comte, o positivismo. E o positivismo se dividia em duas principais frentes. Você tinha o positivismo religioso, que eram as igrejas positivistas, você tinha todo o ritual religioso, aquela religião da humanidade, e você tinha o positivismo político, que ganhou muita força no Brasil com um cara chamado Benjamin Constant, que foi muito ativo no golpe da República. Esse pensamento positivista, que pregava uma ideia de laicidade, que era contra a ideia da monarquia, enfim, que enxergava na sociedade quase que um funcionamento matemático, onde fosse possível prever as ações, onde fosse possível calcular as relações humanas como se fosse uma operação mesmo, um cientificismo político, mais ou menos acho que a gente pode colocar dessa forma, ele começou a penetrar muito forte nas academias militares. Então o baixo clero ali do exército, as pessoas de mais baixa patente, começaram a ter um entusiasmo muito grande no positivismo e fez com que o Benjamin Constant, um dos principais representantes desse pensamento no Brasil, se tornasse uma figura extremamente popular. Ele era professor da Escola Politécnica e era professor dos militares, né? E ele começou a se tornar uma figura de muito prestígio. E para contribuir com essa situação, a gente teve um momento de grande instabilidade do exército com a monarquia. Depois da Guerra do Paraguai, grande parte do exército começou a se sentir injustiçado, começou a não ter os seus direitos atendidos, começou fortes punições aos soldados por algum tipo de manifestação política. Então, quando eles iam ao jornal, davam alguma declaração, vinha uma punição por parte do governo. Isso gerou uma instabilidade gigantesca entre exército e governo
que foi chamado de a questão militar. E aqui está um dos principais pontos que levou a monarquia a cair. Pense para você ver, esses militares já estavam com o positivismo muito fortemente enraizado, capilarizado dentro do corpo do exército, né, dentro dos militares, e ao mesmo tempo eles tinham uma estabilidade muito grande com o governo. Então, no dia 15 de novembro, juntaram-se em torno do Deodoro da Fonseca pessoas que representavam esse pensamento republicano e acusavam o presidente de conselho da época, Visconde do Ouro Preto, de estar jogando contra o exército. E aqui é importante entender uma coisa. No final da monarquia, não era uma divisão assim, rei e povo e pronto, acabou. Existia uma divisão política que eram os chamados quatro poderes. O poder moderador, o poder executivo, o poder judiciário e o legislativo. Legislativo, a gente tinha a Câmara Bicameral, que era Senado e Congresso, muito parecido com o que é hoje em dia. O judiciário, a gente tinha as cortes. O executivo, o chefe máximo do executivo era o próprio imperador, mas existia uma figura que liderava os ministros, que também eram os chefes do executivo. Essa figura era o presidente de conselho. Ele era como se fosse uma espécie de, entre aspas, primeiro-ministro. E ele que executava, ele que direcionava o país, e o poder moderador era o rei. No final do Império, Dom Pedro II estava muito doente. Por diversas vezes a princesa Isabel ficou como regente e tal. E já existia um sistema muito parecido com o sistema inglês aqui no Brasil. A interferência do imperador na política era cada vez menor. Então, por isso, o presidente de conselho ele concentrava mais poder em suas mãos e mais atuação. E o acirramento entre o Visconde de Ouro Preto e o exército se tornou cada vez mais intenso. Quando chegou um grupo de republicanos e falou para o Deodoro da Fonseca que eles poderiam derrubar esse gabinete de Visconde de Ouro Preto, o Deodoro da Fonseca aceitou. E como marechal, como um cara de alta patente, de alta influência no exército, ele aglutinou as tropas, marchou ao Rio de Janeiro para derrubar o Visconde de Ouro Preto. O movimento não era para derrubar a monarquia, era para derrubar o presidente de conselho. Só que o que começou a acontecer? Depois que esse presidente de conselho foi derrubado, o Visconde de Ouro Preto, eles falaram que no lugar dele ia entrar um cara chamado Gaspar Silveira Martins. E esse cara, ele tinha uma guerra com o Deodoro da Fonseca gigantesca, antes, que envolvia inclusive uma disputa por uma mulher, enfim, uma loucura, tanto um rolo pessoal quanto um rolo político. E eles começaram a argumentar que ou é o exército ou é a monarquia, porque se esse cara entrar, o exército vai ser fortemente punido. O que o Deodoro da Fonseca faz? Se é o exército ou a monarquia, então que cai a monarquia. E daí começa um movimento realmente para derrubar a monarquia. E assim é feito. Não há nenhuma resistência. Não há resistência. As lutas que acontecem são depois que a república está instaurada. O rei, Dom Pedro II, aceita a derrota e simplesmente negocia o seu exílio para a Europa, recusa o dinheiro que ele receberia da república e vai para lá exilado junto com a sua família. Seria possível ter uma resistência monárquica? Com certeza. E o porquê ela não aconteceu é difícil dizer. Muito provavelmente uma escolha pessoal do imperador. Isso jogaria o Brasil numa espécie de guerra civil, e numa guerra civil muito sangrenta. Na época existia a chamada Guarda Negra, que era muito formado por capoeiras também, muitas pessoas que viam na abolição da escravidão um aumento imenso da popularidade do rei, que poderiam estar lutando pela defesa do imperador. Mas a partir de uma escolha dele, ele prefere aceitar o golpe, prefere aceitar a instauração da república. Por exemplo, no podcast Presidentes do Brasil, da Folha de São Paulo, o José Murilo de Carvalho fala uma coisa que eu penso exatamente igual. Se fosse o Dom Pedro I no lugar do Dom Pedro II, com certeza nós veríamos, não dá para falar com certeza, na história é difícil sim, mas muito provavelmente a gente veria uma resistência e o Brasil seria jogado numa guerra muito violenta. Mas o Dom Pedro II decide não resistir, já estava doente, não queria ver o Brasil jogado numa guerra e de fato o Brasil é simplesmente dominado e a república é instaurada. E quando começa a república, para mostrar como ela foi feita por vertentes diferentes de republicanismo que não combinavam entre si, já inicia-se uma disputa de três linhas ideológicas diferentes. A gente tem as pessoas que eram republicanas no estilo do jacobinismo francês, as pessoas que eram mais para um liberalismo americano, que já era uma república nessa época, e os positivistas,
que estavam muito fortes e foram perdendo um pouco de força durante a Primeira República. E aqui, para vocês perceberem como é interessante, na Constituição de 1991, que vai acontecer 2 anos depois, é a primeira Constituição do Brasil, foi decidido que deveria haver um plebiscito onde o povo decidiria se a República ia continuar ou se o Brasil voltaria a ser uma monarquia. Qual foi o grande problema? Esse plebiscito só foi acontecer em 1993, ou seja, fazendo uma conta aqui de cabeça, são 102 anos depois. Então é bastante tempo que esse plebiscito foi feito. Esse plebiscito foi feito em 1993, pouco tempo atrás, e o Brasil então decidiu que continuaria uma república e continuaria o presidencialismo. Mas a gente sabe que foi uma república muito problemática no quesito estabilidade política. Ela surgiu a partir de um golpe militar e vários outros golpes aconteceram. A gente teve em 30, a gente teve em 37, a gente teve em 64, a gente teve outros pequenos golpes, a gente teve contra-golpe, teve na posse do Juscelino Kubitschek e vários outros golpes que aconteceram. Só para vocês terem uma noção, durante a Primeira República, 20% de toda a Primeira República, que também é chamada de República Velha, 20% foi em estado de sítio. O governo da Arthur Bernardes, que foi um dos presidentes do Brasil, foi tão intenso essa instabilidade política que ele teve apenas 6 meses de mandato que não foi estado de sítio. O resto todo ele governou em estado de sítio. O que é estado de sítio a gente vai falar em breve. Eu vou lançar um videozinho, um trechozinho aqui no YouTube e lá no Instagram. Beleza? Mas de fato, o que acontece é isso. No final o que a gente tem é um golpe que ele é meio que dado às pressas. Ele vem de um movimento de uma instabilidade muito grande, principalmente com o exército, mas você pode somar aí a instabilidade com a Igreja Católica, que dividia o clero entre aqueles que apoiavam a monarquia e aqueles que não apoiavam. Você tinha uma instabilidade em relação a essas ideias, a esses avanços de ideais republicanos que surgiram, principalmente na opinião pública, no meio jornalístico e no baixo clero do exército, então nos soldados. Tanto que no dia é noticiado uma notícia que alunos da Escola Politécnica pediam armas para poder apoiar o governo provisório, para poder apoiar Deodoro da Fonseca, porque os estudantes estavam em prol da República, e o movimento das ideias ele abraçou um certo tipo de movimentação política e corriqueira que de maneira repentina, rápida, muito forte, muito intensa, e um movimento político muito brusco e extremamente imprevisível, tanto que o Aristides Lobo vai falar que o povo assistiu bestializado, derrubou a monarquia no Brasil. Não houve resistência, até onde eu vi, até onde eu consegui estudar, por uma escolha deliberada do próprio Dom Pedro II, por não achar que as circunstâncias da época permitiam que ele resistia, ou por não querer ver o Brasil jogado em uma guerra civil. A família real é exilada, banida do Brasil, só pode voltar tempos depois, e começa a Primeira República, que é assunto para um próximo vídeo, e é um momento que, apesar de muito xingado, muito rico para se entender a história do Brasil. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo, compartilha com um amigo que também precisa saber desse assunto, e claro, deixa o seu comentário que eu vou ter muito prazer em responder. E tchau, tchau! E necessário. Isso surgiu lá na França e era restrito aos exércitos que estavam fora do país. Então, quando tinha alguma situação turbulenta ou de grande ameaça,